Olá pessoal, na aula passada nós tivemos bastante dificuldade com esse tema, né, da unidade temática de números, não é? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os números irracionais e os números racionais. O que são números racionais? Números racionais são todos aqueles números que podem ser representados pela forma de A sobre B, né? Onde A e B são representados por números inteiros, onde o B tem que ser diferente de zero. Já já nós vamos chegar aí, tá? Então, começando aqui o nosso texto, ó, números irracionais. O que são números irracionais? São aqueles números, nem você está vendo aqui, ó, a raiz quadrada de 2. Ele forma uma dízima infinita, mas não forma período. O que é uma dízima infinita? Ela não tem fim. E não forma período, ó, 4, 1, 4, ó, dava a impressão que ia repetir o 4 de novo. Se viesse 1 de novo, poderia ter formado um período, mas ó, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, nós não conseguimos ver um período aí, ok? Toda raiz não perfeita é um número irracional. Tenha isso na mente de vocês, ok? Nós vamos passar aqui, vocês também tiveram essa parte do texto para ler, eu não vou ficar muito me apegando, mas vamos ver aqui, ó. Números irracionais aqui, ó. Números irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Toda raiz não perfeita é um número irracional, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Qual das afirmações é verdadeira? Olha só, raiz quadrada de 10 é uma raiz quadrada perfeita? Não. Se não é uma raiz quadrada perfeita, ele é irracional, ok? Raiz quadrada de 100. Opa, raiz quadrada de 100. 100 é um número onde eu tenho um quadrado perfeito, que é 10 vezes 10 igual a 100. Ah, então isso aqui, a raiz quadrada de 100 é um número racional. Aí alguém poderia perguntar assim, professor, a raiz quadrada de 100 não é 10? Como que ele é um número racional? O senhor acabou de falar que o número racional é aquele que pode ser representado na forma de A sobre B, com A e B sendo números inteiros e o B diferente de zero. Todo número inteiro, eu posso escrever ele na forma de fração, né? 10, eu posso colocar 10 sobre 1, porque 10 dividido por 1 continua sendo 10. Então, qualquer número inteiro, eu posso escrever ele na forma de fração, ok? Então, eu vou continuar aqui, ó. A questãozinha 2 aqui, ó, né? Tivemos algumas dificuldadezinhas aqui em resolver, né? Alfredo está querendo obter uma representação decimal finita e exata para o número raiz de 6. Você acha que ele conseguirá? Por quê? A raiz quadrada de 6, o 6 não é um quadrado perfeito, né? Não tem nenhum número que multiplicado ele por ele mesmo, veja bem a palavra, ele por ele mesmo que dê 6, tá? Então, toda raiz que não for perfeita é um número irracional. Se ele é um número irracional, você não vai achar um número que ele multiplicado por ele mesmo dá esse resultado. Ok, tá? Olha só, eu vou partir para essa 4 aqui, ó. Vou fazer um exemplo rápido, porque eu não posso demorar na minha gravação, né? Identifique como número racional ou como número irracional. 4,25, ó. Ele é finito, ele acabou no 5 aqui, ó. Não tem as reticências e muito menos o símbolo de segmento em cima de nenhum número. Portanto, ele é um número finito. Se ele é um número finito, ele é racional. Ele pode ser representado na forma de fração? Com certeza. Ah, na B eu tenho uma raiz quadrada. Ah, então ele é irracional? Não. Se a raiz quadrada é perfeita, também é racional. Ah, na letra C, raiz quadrada de 50. Ok, raiz quadrada de 50 é uma raiz quadrada não perfeita. Nesse caso, é um número irracional. Opa, tem um negativo aqui. Negativos são números inteiros, né? Nesse caso aqui, ó, menos 76. Não tem nenhum número com vírgula. E mesmo se houvesse, se ele não for infinito e se ele não for periódico, se ele for periódico, ele é um número racional, ok? 1/3, eu vou dividir. Vai dar 0,33333. É uma dízima infinita, mas é periódica, porque o período 3 se repete sempre. Então, 1/3 é racional? É racional, ok. 1/3 é racional. A letra F, 0,0061. Também é racional. Por quê? É um número finito, acabou.
Raiz quadrada de 18. Ah, professor, mas tem um negativo. O negativo está para o lado de fora, não tem problema, tá? Se ele tivesse para o lado de dentro, cairia naquela questão que nós já estudamos em sala de aula. Não existe raiz quadrada de número negativo, mas o negativo está para fora da raiz, então não tem nada a ver. Como a raiz quadrada de 18 não é perfeita, então a raiz quadrada de 18 é um número irracional, tá? Alguns confundiram aqui, ó. Na letrinha H, 4, 8, 7, 9, 9. Ah, parece que não está querendo dar período. Mas esse número aqui é um número inteiro. Nem vírgula está colocado nele. Existe vírgula? Existe. Todo número inteiro eu posso colocar a vírgula depois do último algarismo. No caso aqui, ó, depois do 9 eu posso colocar a vírgula. Mas ele é um número inteiro. Que acrescentar zero depois da vírgula não faz diferença nenhuma. E eu posso colocar quantos zeros eu quiser. Nós já estudamos isso em sala, ok? Então esse número aqui também é racional. Agora aqui, ó, né, o que eu vou representar aqui, ó? 1, 7, 1, 7, 7, 1, 7, 7, 7. Aqui está sugerindo que a cada um que eu coloco, eu aumento um número 7. Ou seja, isso nunca vai formar um padrão, nunca vai formar um período igual. Então, no caso da letra I, eu estou falando de um número irracional. A letra J, 8, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Ok, é um número racional. Porque, embora ele seja infinito, que está me dizendo aqui pela reticências, está formando um período, o período de 43, 43, 43. Com isso, eu tenho característica de um número racional. Olha só, Mário estava fazendo esta divisão. E aqui vocês escreveram algumas coisinhas para mim aí que não deu muito certo, né? Porque, olha só, quando você divide aqui, ó, estou mostrando um 9 por 7 dá 1, né? 7 vezes 1, 7 para 9, restou 2. Esse zero que foi acrescentado aqui, ó, foi colocado a vírgula aqui, ó. Aqui está aparecendo uma vírgulazinha, um pontozinho, né? Aí se transformou em 20 e foi dividindo. Olha só, aqui tinha sobrado 2. Quando ele fez a divisão que sobrou 2 novamente, você vai acrescentar o zero, vai voltar a ser 20. Então, daqui para frente, esse período fica se repetindo sem parar. Então, por que ele parou? Porque os restos ficaram iguais. A partir daqui, o período 28, 57, 14 começa a repetir. Então, eu vou ter aqui 28, 57, 14. 28, 57, 14. E vai para o infinito. Isso é uma dízima periódica, tá? Então, ela parou a partir do momento que ela percebeu que o resto ficou igual. Se o resto ficou igual, vira o período, começa a repetir todos os valores. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido até aqui, que foi até onde eu passei a atividade para vocês, né? Então, até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos para vocês, ok?